Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula, aqui a última antes da nossa avaliação, e nós vamos falar rapidamente sobre os vetores. Esse conteúdo ele vai ser inicialmente trabalhado mais a parte teórica, né? A gente está em cima da nossa avaliação, já está bem próximo, e aí depois a gente vai trabalhar alguns cálculos também, a gente vai trabalhar a decomposição de vetores e como calcular resultante de vetores também. Por enquanto, nós vamos entender o que são vetores, onde são usados e vamos entender também qual a diferença de uma grandeza vetorial para uma grandeza escalar. Então, quando nós falamos em grandezas escalares e grandezas vetoriais, só diferenciando, tá? Quando nós falamos em grandezas escalares, nós estamos falando de algo que pode ser medido, que pode variar em quantidade, mas que necessita apenas de um número com a unidade de medida, certo? Apenas um valor numérico acompanhado da unidade de medida. Alguns exemplos aí, o comprimento, área, volume, temperatura, massa, tempo, velocidade escalar, aceleração escalar, isso porque nós temos também velocidade vetorial, aceleração vetorial. Mas quando nós falamos em grandezas escalares, nós precisamos apenas desse valor numérico com a unidade de medida. E como é que é isso? Eu falar que o carro passou lá fora, ele passou a 50 km por hora. Pronto, eu já caracterizei essa grandeza. 50 é o valor numérico, km por hora, a unidade de medida. Com isso, com essa informação, você não consegue me dizer se o carro está indo para a direita, para a esquerda, se ele está em linha reta, mas você entendeu que o carro está passando ali a 50 km por hora. Isso é uma grandeza escalar. Olha um exemplo aí. A grandeza física, o volume, nós temos 3 metros cúbicos. 3 é o valor numérico, que é chamado de módulo ou intensidade, e metros cúbicos, a unidade de medida. Então, aí, nesse caso, nós temos uma grandeza escalar. São aquelas grandezas que não precisam de uma informação como direção e sentido. Até porque a gente não vai falar em volume para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Essas grandezas escalares, elas não admitem. Tá? E algumas que admitem, elas deixam de ser escalares para ser uma grandeza vetorial. E algumas vezes a gente precisa mais do que essa informação, né? O número com a unidade de medida para representar a grandeza física. Por exemplo, já imaginou o piloto de um avião, o comandante, ele informa lá para a torre de controle, ele fala simplesmente, eu estou aqui a 900 km por hora. Tá, essa informação vai ser suficiente? Ela não vai, é necessário saber, dentre outras coisas, né? A altitude, saber qual a direção, qual o sentido, para que ele possa aterrissar com segurança, certo? Então, nesse caso aí, surgiu uma representação matemática que vai expressar outras características da grandeza, é chamada de vetor. E um exemplo disso é a velocidade, a aceleração, no caso velocidade vetorial, aceleração vetorial, força. Você aplica uma força, eu posso dizer sim, que eu apliquei uma força horizontal, vertical, para a direita, para a esquerda, se for inclinada. Tudo isso cabe e funciona como uma informação extra. Então, força também é uma grandeza vetorial. Outras grandezas a gente tem, que a gente vai estudar lá adiante ainda, como impulso, quantidade de movimento. Tudo isso pode ser caracterizado como grandeza vetorial, porque além desse valor numérico, além da unidade de medida, nós temos ainda uma direção e um sentido para essa grandeza. E o que é um vetor? Nós dissemos que um vetor é um ente matemático, tá? Não é uma coisa física, não dá para mim levar um vetor para mostrar para vocês em sala de aula, né? Mas a gente pode representar um vetor através de um segmento de reta orientado. De modo mais prático falando, seria uma setinha, tá? E há algumas características, o essencial para representar um vetor é o módulo, ou intensidade, que é o valor numérico, é o próprio número desse vetor, o valor da grandeza. Nós temos a direção, cuidado para não confundir direção com sentido, tá? A direção a gente vai falar se é horizontal, se é vertical, se é inclinado, a direção de um ponto a outro. E o sentido é para onde a setinha está apontando. Observe o exemplo aí logo abaixo. A gente tem o módulo,
nesse caso aí está indicando o comprimento, né? A direção dessa reta suporte, a reta está na horizontal, então a direção desse vetor é horizontal. Se tivesse na vertical, aí passaria a ter uma direção vertical, certo? O sentido, nesse caso aqui, seria da esquerda para a direita, a setinha está apontando para a direita, então a seta vai indicar, essa flechinha vai indicar para onde é o sentido, tá? Então quando você olhar para uma rua, a rua ela tem apenas uma direção. Digamos que uma rua plana, ela é uma rua horizontal, a direção é horizontal. Porém, o sentido pode ser para a esquerda ou para a direita, certo? Então, a direção não se confunde com o sentido, embora o sentido, né, sempre vai estar dentro da direção. Mas eu não posso usar como direção, falar que é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, norte, sul. Eu não vou usar isso para direção. Eu vou usar isso para o sentido, que é de onde vai, de onde sai, para onde vai. Então, observem aí a representação, tá? A gente vai representar por o vetor, por esse segmento de reta orientado, e para a gente fazer a representação da grandeza, nós colocamos uma letra que representa essa grandeza e mais uma flechinha sobre a letra. Onde você vê qualquer que seja uma letra com uma setinha em cima, essa setinha não vai alterar o que é essa grandeza, mas vai falar que é uma grandeza vetorial. Então, sempre que você observar isso aí, você já vai dizer isso é uma grandeza vetorial, não é uma grandeza escalar. Aí nós temos o vetor velocidade, temos o vetor força, temos o vetor deslocamento, né? Então, essa setinha em cima da letra nos mostra que é uma grandeza vetorial. Quando nós formos comparar vetores, a gente vai observar o módulo, a direção e o sentido. Comparando o vetor A com o vetor B, que estão sobre as retas suportes R e S, o vetor A ele tem a mesma direção, os dois estão na horizontal, tem o mesmo sentido, os dois estão partindo da esquerda para a direita, e em tamanho aí que representa o módulo também é o mesmo. Tá? Então nós temos o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Podemos dizer então que o vetor A é igual ao vetor B. Compare agora um terceiro vetor que nós acrescentamos aqui, que é o vetor C. Ele tem o mesmo tamanho? Falando de comprimento? Sim, tem o mesmo módulo. Tem a mesma direção? Aí você pode falar assim, não, ele está para a esquerda. Sim, mas lembra lá que a gente falou, não se trata de direção para onde está apontando. Isso aí é o sentido. A direção da reta suporte, a reta T, é a mesma, porque ela também está na horizontal. Já o sentido que A e B é da esquerda para a direita, o sentido de C é da direita para a esquerda. Então, nesse caso, nós temos um vetor que os vetores A e B são iguais, A igual a B, que é igual a menos C. Esse sinal de menos indica que nós temos um sentido contrário aos outros, certo? Então, eles têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, porém o vetor C tem sentido contrário aos vetores A e B. Então, dizemos que o vetor C é oposto aos vetores A e B. E aí, quando nós temos mais de um vetor, nós fazemos o que nós chamamos de soma vetorial, ou resultante desses vetores. Essa soma, ela não necessariamente vai ser uma soma, uma adição, tá? Porque vai ser o resultado, e um bom exemplo disso é o uso de forças, e aí depende muito da posição que um vetor se encontra em relação aos outros. É como se nós pegássemos todos os vetores envolvidos e aí substituíssemos por apenas um único vetor que produzisse o mesmo efeito que todos os outros juntos. Tem algumas regrinhas para fazer a soma de vetores, né? Uma delas é a regra do polígono, né? Observem os vetores A, B e C. Para a gente fazer essa soma, né, a gente usa a regra do polígono quando nós temos uma quantidade qualquer de vetores, né? A gente vai pegar cada um desses vetores e eu vou colocar a origem, que é onde parte o vetor, a origem de um com a extremidade do outro. Vamos pegar aqui o vetor B, colocar lá na setinha a origem do vetor B com a extremidade do vetor A. E a mesma coisa com o vetor C. Olha aí como vai ficar. Vetor A, vetor B e o vetor C. Tá?
A resultante, a soma disso, imagina aí que se fosse uma força sendo aplicada sobre um ponto. Ele não ia na direção e nem no sentido de A, nem de B, nem de C, mas esse vetor aqui, o vetor soma, ele seria o resultado produzido como se nós substituíssemos tanto o vetor A, o B e o C. Por que a gente chama de regra do polígono? Porque nos dá a ideia de um polígono, que são segmentos de retas que fechados formam uma figura geométrica que seria um polígono. E a outra regra, a regra do paralelogramo. Ela é muito utilizada, mas ela pode fazer a adição de apenas dois vetores. Observe aí o vetor A e o vetor B. Para a gente fazer a soma, nós vamos considerar o ângulo, e aqui eu não vou colocar a origem de B com a extremidade de A. Eu vou colocar origem com origem. Acompanhem o que nós vamos fazer. Olha aí. Eu coloquei aqui o vetor A com o vetor B. Formou um ângulo, que está indicado aí por essa letra grega, o alfa, um ângulo qualquer. E aí nós vamos utilizar a lei dos cossenos para encontrar a resultante. E essa resultante seria o vetor, né, que está substituindo tanto o vetor A como o vetor B. Geometricamente nós temos aqui, traçamos uma reta paralela ao vetor A e outra ao vetor B. E aí, ligamos aí da origem de 1 até onde essas retas tracejadas aí elas se encontram. Observem. Essa aqui, indicada pela letra R, é a resultante. É como se eu tivesse substituído tanto o vetor A como o vetor B, os dois dessem como resultado esse único vetor, que é o vetor resultante, chamado de vetor soma ou vetor resultante. E para a gente encontrar essa resultante, no caso de A e B, eles têm valores definidos. Tá? A gente não vai tratar de letras, a gente vai estar trabalhando com vetores, com valores, né, de cada um dos vetores. E aí nós vamos pegar o valor de A e B e jogar na equação que representa a lei dos cossenos, que é essa aqui. Tá? Onde a resultante ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado, mais o valor de B ao quadrado, mais duas vezes o valor de A vezes B, vezes o cosseno do ângulo alfa. Esse valor do cosseno desse ângulo, na quase totalidade dos casos, vai aparecer esse valor e você vai se dar apenas o trabalho de fazer a substituição. Multiplicar, trabalhar com as potências e trabalhar com a matemática elementar. Por enquanto, a gente não vai detalhar isso, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com cálculos, tá? Mas por enquanto a gente não vai entrar em detalhes, vai ficar para uma oportunidade futura, tá? Só para esclarecer para vocês como é que é calculado aqui pela regra do paralelogramo. E é chamado de regra do paralelogramo porque observe uma figura formada, uma figura onde os lados opostos são paralelos. Por isso, por parecer com um paralelogramo, nós chamamos de regra do paralelogramo. Em alguns casos particulares, quando nós temos um ângulo igual a zero. Se nós temos dois vetores, o ângulo é igual a zero, ou seja, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, você faz a soma, certo? É só somar o valor de um com o valor do outro, que aí você já encontra o resultado entre esses dois vetores. Tá? Como se você está empurrando um carro. Alguém vai lá e te ajuda, empurrando no mesmo sentido, então ele está somando forças contigo. É só somar os dois que você vai ter como resultado o vetor resultante. E quando nós temos um ângulo de 180 graus, aí já é o contrário. Você está lá empurrando o carro de um lado, alguém vem e empurra no sentido contrário a você. O que é que ele está fazendo? Está te ajudando? Está somando forças com você? Não, ele está te atrapalhando, ele está diminuindo. Se você tiver mais força, você ainda vai conseguir empurrar, mas diminuir o efeito que você produziu sobre esse carro quando você está empurrando. Então, esse B seria esse vetor que veio te atrapalhar. Ele está diminuindo o valor do seu vetor, o valor da sua resultante. Então, ele vai subtrair o valor de um dos vetores, sempre o maior menos o menor. Por que o maior menos o menor? Porque nós trabalhamos com módulo, e módulo significa sempre números positivos. E um terceiro caso é quando nós temos um ângulo de 90 graus. Tá? Um vetor é perpendicular ao outro. Aí, nesse caso, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. A resultante ao quadrado, ou soma ao quadrado, é dado pelo quadrado do vetor A
mais o quadrado do vetor b. Então, só para a gente concluir, vamos ver aqui rapidinho uns dois exemplos, né, um exercício bem simples, só para a gente entender como é que funciona e como como vai aparecer essas questões para vocês. Tá? Observe a questão que diz: a velocidade de um projétil é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita. Interprete as informações. Interpretar essas informações, para nós vai ser apenas dizer o que é cada uma dessas informações. 20 metros por segundo, horizontal e para a direita. O que é o 20 metros por segundo? Indica o quê? A velocidade. E a velocidade é o quê? É a grandeza. Então, esse valor numérico com a unidade de medida nos representa para nós o módulo. Horizontal representa a posição em relação a uma reta. E para a direita representa o sentido de onde esse projétil está indo. Então, as informações são as características desse vetor. A intensidade, módulo ou intensidade, 20 metros por segundo. Direção horizontal, sentido para a direita, ou simplesmente direita. Então, isso, gente, acontece da seguinte forma. Quando eu pedir para caracterizar um vetor, você vai me dizer qual a intensidade, que é o valor numérico com a unidade de medida. Você vai me dizer qual a direção e vai me dizer qual o sentido. A direção é a posição desse vetor e o sentido é de onde saiu, de onde partiu, para onde vai. E mais uma questão aqui para a gente terminar. Tá? Assinale V verdadeiro ou F falso para as frases abaixo. Temperatura é grandeza escalar? Isso é verdadeiro ou falso? A temperatura, nós utilizamos aqui no Brasil graus Celsius. Eu posso falar em temperatura para a direita, para cima, para baixo ou na horizontal? Não, a gente vai falar, por exemplo, a temperatura de hoje 25 graus Celsius. Pronto, todo mundo entendeu a mensagem, não tem como eu acrescentar mais informações, não é 25 graus Celsius na horizontal, nem na vertical, nem para cima, nem para o lado, nem para o outro. Se eu não faço isso, é uma grandeza escalar, sim. Tá? Com todos os demais que eu não puder fazer isso, vai ser grandeza escalar. Então, temperatura é uma grandeza escalar, verdadeiro. Massa é uma grandeza escalar? Massa é medida em quilogramas e também não pode ser definido como uma grandeza vetorial por não possuir direção e nem sentido. Então, é verdadeiro também. Força. Já a força, eu posso aplicar uma força com um certo valor. Posso falar em força se é na horizontal, na vertical. Posso dizer que eu estou aplicando uma força para frente, estou empurrando, estou puxando, estou aplicando uma força para cima, para baixo. Posso. Então, se eu posso fazer isso, nós temos uma grandeza vetorial. Tá? Força, então, é uma grandeza vetorial e a informação é verdadeira. A aceleração da gravidade é grandeza vetorial? Também é uma grandeza vetorial. A aceleração da gravidade, vamos interpretar. A aceleração da gravidade, você abandona um objeto em queda livre, ele vai cair, ele vai até o solo, e aí essa aceleração da gravidade, ela tem uma direção que é vertical e nós temos um sentido que é de cima para baixo. Então ela é uma grandeza vetorial. O volume nós vimos até lá nos primeiros slides, né, como exemplo de grandeza escalar, porque o volume é caracterizado apenas por um valor numérico acompanhado de uma unidade de medida. Então, sim, é verdade também. E a última alternativa, a última afirmação, diz que o tempo é uma grandeza vetorial. Eu posso definir o tempo para a esquerda, para cima, para o lado? Eu não posso. Eu não posso dar uma direção e nem posso dar um sentido para o tempo. Né? A unidade de medida de tempo é o segundo, a unidade no Sistema Internacional de Unidades. Porém, né, a gente tem outras, mas não passa disso. Qualquer que seja a informação, a gente vai dar um valor numérico e também vai acompanhar como uma unidade de medida. Porém, a gente não vai dar uma direção e nem um sentido, ok? Então, a gente vai trabalhando só a parte teórica aqui sobre os vetores e na nossa próxima aula a gente vai trabalhar com como fazer o cálculo, vamos ver alguns exemplos de como calcular a soma dos vetores, como calcular a resultante, e nós também vamos ver como se faz a decomposição de vetores, ok? Mas isso é objeto para a nossa próxima aula. Por enquanto, bons estudos, uma ótima avaliação e até a nossa próxima aula.